em Inglaterra, algo que, segundo o mesmo jornalista, deverá acontecer segunda-feira. De resto, a imprensa uruguaia garante que Darwin foi dispensado do jogo de hoje da seleção para poder ultimar os detalhes do contrato com o clube inglês. O avançado de 22 anos vai assinar com o Liverpool um contrato válido por 5 épocas. A CMTV sabe que o Benfica vai receber 85 milhões de euros, mais 20 para objetivos, 10 dos quais fáceis de concretizar. E o dono do Almeria já festeja a venda de Darwin ao Liverpool. O dirigente saudita partilhou esta fotografia nas redes sociais, com Darwin vestido com a camisola do Liverpool. Turki Al-Sheikh tem uma percentagem do passe do avançado uruguaio, por isso vai receber parte do lucro da venda ao Liverpool. O clube espanhol vai receber cerca de 11 milhões de euros. Apesar de ainda não ser oficial, o dono do Almeria já festeja o negócio nas redes sociais. O guarda-redes Keylor Navas é alvo do Benfica. Segundo apurou a CMTV, a direção liderada por Rui Costa está à procura de soluções para a eventual saída de Odisseias. O guardião grego disse há pouco tempo à imprensa alemã que gostava de regressar à Bundesliga. Uma eventual saída de Odisseias pode servir para financiar a contratação de Keylor Navas. O grande obstáculo a um eventual negócio prende-se com o salário do costarriquenho, que recebe cerca de 7 milhões de euros por ano, um valor que o Benfica não está disposto a pagar. Keylor Navas perdeu espaço no Paris Saint-Germain com a chegada de Donnarumma e está receptivo a procurar um novo clube. Com o negócio de Darwin resolvido, Rui Costa vai centrar atenções no processo de Ricardo Horta, que quer resolver nos próximos dias. Tal como a CMTV avançou ontem em exclusivo, o presidente do Benfica subiu o valor oferecido para os 16 milhões de euros. Diogo Gonçalves e Gil Dias também vão ser incluídos neste negócio. O valor e os jogadores agradam a António Salvador, presidente do Braga. A ideia é ter Ricardo Horta às ordens de Roger Schmidt no início dos trabalhos do Benfica, agendado para o dia 27 deste mês. Benfica, que ainda não desistiu da contratação de Enzo Fernandes e tem mesmo mantido contactos com o jogador depois de uma primeira ronda negocial conduzida por Rui Pedro Brás na Argentina e que não teve o efeito pretendido. Benfica mantém o diálogo no sentido de convencer Enzo Fernandes a mudar-se para a Luz. O jornal Record dá conta de que o Benfica tem consciência de que este é um negócio de paciência, embora Enzo Fernandes não seja prioritário. O médio de 21 anos quer continuar no River Plate, até porque tem o sonho de conquistar a Taça Libertadores pelo clube argentino. Por outro lado, o jogador teme que, com uma mudança para a Europa, deixe de ser primeira opção e possa comprometer a presença no Mundial deste ano. O alegado pacto de não agressão entre Benfica e Sporting nas modalidades pode ser alvo de escrutínio por parte da Autoridade da Concorrência. Recordo que Luís Filipe Vieira revelou aqui na CMTV que combinou com Frederico Varandas nivelar o teto salarial das modalidades. O ex-presidente do Benfica confirmou também que existiu um pacto de não agressão, ou seja, um clube não poderia aliciar ou contratar atletas do outro clube sem que existisse um entendimento entre direções. Ora, esta prática pode ser ilegal. Recordo que este ano a Autoridade da Concorrência multou a Liga e os clubes em mais de 11 milhões de euros. Em causa estava a assinatura de um acordo de não contratação de trabalhadores durante o ano 2020. O Benfica acabou por ser o clube com a maior punição, sendo obrigado a pagar uma multa de mais de 4 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto foi multado em mais de 2 milhões e meio e o Sporting foi alvo de uma multa de 1 milhão e 700 mil euros. Pablo Sarabia admite a possibilidade de continuar no Sporting. Questionado sobre se há alguma possibilidade, ainda que pequena, de continuar no clube de Alvalade, o espanhol respondeu que na vida tudo é possível. Sarabia falou aos jornalistas após o jogo da Espanha frente à Suíça, na Liga das Nações. O avançado, que esteve em destaque na equipa de Ruben Amorim na época passada, marcou o único golo desse encontro. Sarabia diz que vai resolver o futuro a partir de segunda-feira. O jogador de 30 anos tem contrato com o Paris Saint-Germain, mas sabe que dificilmente será titular indiscutível na equipa francesa, por isso quer encontrar outro destino que lhe garanta os minutos necessários para ser convocado para o Mundial do Qatar. João Palhinha quer jogar no Wolverhampton. O Fulham intrometeu-se no negócio, mas o médio do Sporting escolheu a equipa de Bruno Lage. Neste momento existe um princípio de acordo entre Sporting e Wolverhampton. O clube inglês paga 20 milhões de euros pelo internacional português, mais objetivos no valor de 5 milhões. O Fulham tentou a contratação de Palhinha e fez mesmo uma proposta de 18 milhões de euros, ou seja, abaixo do que oferecia o Wolverhampton. De
De qualquer forma, João Palhinha quer jogar no Wolverhampton, por um lado porque reconhece a qualidade da Bruno Lage e acredita que pode evoluir com o técnico português, por outro porque conhece vários jogadores portugueses que jogam no clube, o que pode facilitar a adaptação. Mateus Nunes também será parte integrante do negócio de João Palhinha. O objetivo do clube inglês é comprar os dois médios da equipa e de Ruben Amorim pela quantia total de 60 milhões de euros. Este encaixe financeiro agrada a Frederico Varandas, embora Ruben Amorim tenha manifestado que os dois médios seriam importantes no plantel da próxima época. Caso se confirme o negócio de Palhinha e Mateus, Ugarte e Morita poderão ser os titulares do meio-campo de Ruben Amorim na próxima época. Jeremiah St. Juste continua a preparar a pré-época. O novo reforço da defesa do Sporting partilhou nas redes sociais um vídeo a correr numa passadeira de ginásio. O jogador de 25 anos pretende chegar à pré-época na melhor forma possível, depois de ter vindo de um período de paragem forçado devido à lesão. O Ruben Amorim conta com St. Juste para ser um dos defesas titulares na próxima temporada. Sérgio Conceição ainda pode ser hipótese para treinar o Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane era o favorito da direção do clube francês, mas o técnico recusou novamente uma proposta. De acordo com a imprensa francesa, a rescisão de Pochettino já avançou e o Paris Saint-Germain tem agora que procurar obrigatoriamente uma alternativa. Sérgio Conceição já foi associado diversas vezes ao clube francês, apesar de Pinto da Costa ter dito que Sérgio Conceição não ia sair do Porto. O Paris Saint-Germain pode pagar a cláusula de rescisão do técnico português. O Futebol Clube do Porto não tem pressa para ir ao mercado. As contratações para o plantel da próxima época serão cirúrgicas. A notícia é do jornal A Bola. A SAD Portista tem preferência pelo mercado brasileiro, por isso vai esperar até lá para iniciar negociações pelos alvos pretendidos. Sérgio Conceição já avisou a estrutura portista que o reforço do eixo central da defesa é a prioridade principal, até porque a saída de Mbemba e de Ruben Semedo obrigam a reforços para aquela posição específica. Sérgio Conceição está preocupado com a possibilidade de Otávio sair do Porto este verão. As boas exibições do médio de 27 anos, tanto no Porto como na seleção, despertaram o interesse de grandes clubes em Inglaterra, nomeadamente do Manchester United, Liverpool e também Newcastle. Otávio está blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros. A CMTV sabe que o Futebol Clube do Porto não aceita libertar o internacional português por menos de 50 milhões. Sérgio Conceição está preocupado porque acredita que ao Dragão podem chegar propostas tentadoras. Recordo que Otávio é um dos jogadores mais bem pagos do plantel, recebe 4 milhões de euros brutos por época. O West Ham entrou na corrida por Léo Ortiz, alvo do Porto para a defesa. O clube inglês está pronto para avançar com uma proposta pelo central de 26 anos. O próprio jogador vê com bons olhos a possibilidade de jogar em Inglaterra. O Porto tem Léo Ortiz como alvo principal para a próxima época. O Jornal Record sabe que a estrutura do Porto já iniciou contactos com o Red Bull Bragantino. O clube brasileiro pede cerca de 8 milhões de euros pelo central. Com as saídas de Mbemba e a devolução de Ruben Semedo ao Olympiacos, o Porto já definiu o alvo prioritário para o eixo da defesa. Ainda assim, falta a palavra final de Sérgio Conceição. Caso a resposta seja positiva, o Porto deve avançar com uma proposta nos próximos dias. A queixa de violação contra Cristiano Ronaldo foi arquivada por uma juíza norte-americana. Catherine Mayorga, a mulher que acusa Cristiano Ronaldo, exigia que o futebolista pagasse cerca de 64 milhões de euros como indenização pela dor e sofrimento causados. Cristiano Ronaldo negou sempre o crime, que, segundo a modelo, teria acontecido num hotel em Las Vegas em 2009. Gonçalo Ramos e Paulo Bernardo deram a vitória à equipa sub-21 de Portugal. A seleção nacional venceu a Grécia por 2-1 em jogo de qualificação para o Euro 2023. O primeiro golo é de Paulo Bernardo. Aos 48 minutos, o jogador do Benfica faz o 1-0 no marcador. Festejos de Paulo Bernardo aqui a inaugurar o marcador. Estamos a rever a jogada a aparecer ali no centro da área. Apenas 8 minutos depois, mais um gol de Portugal. Fábio Silva assiste Gonçalo Ramos para o 2-0 no resultado.
Mais um jogador do Benfica a marcar para a equipa portuguesa, depois de Paulo Bernardo, foi Gonçalo Ramos, uma jogada que começa em Nuno Tavares. A assistência é de Fábio Silva, finalização de uma jogada e mais um. A Holanda reduziu no minuto seguinte por intermédio de Klaassen, médio do Ajax. Em apenas 5 minutos neste encontro. Já nos descontos, há um penalti para a Holanda por mão na bola de Mati Cash. Depay desperdiçou a vitória, remata ao ferro do jogador do Barcelona, 2-2 entre a Holanda e a Polónia. O Benfica deve anunciar nas próximas horas o acordo com o Liverpool para a transferência de Darwin Núñez. Os clubes chegaram a acordo final esta manhã. A informação foi avançada pelo jornalista Fabrício Romano, especialista em questões do mercado de transferências. A oficialização ficará pendente dos exames médicos de Darwin em Inglaterra, algo que, segundo o mesmo jornalista, deverá acontecer segunda-feira. De resto, a imprensa uruguaia garante que Darwin foi dispensado do jogo de hoje da seleção para poder ultimar os detalhes do contrato com o clube inglês. O avançado de 22 anos vai assinar com o Liverpool um contrato válido por 5 épocas. A CMTV sabe que o Benfica vai receber 85 milhões de euros, mais 20 por objetivos, 10 dos quais fáceis de concretizar. E o dono do Almeria já festeja a venda de Darwin ao Liverpool. O dirigente saudita partilhou uma fotografia nas redes sociais com Darwin vestido com a camisola do Liverpool. Turki Al-Ashik tem uma percentagem do passe do avançado uruguaio, por isso vai receber parte do lucro da venda ao Liverpool. O clube espanhol vai receber cerca de 11 milhões de euros. Apesar de ainda não ser oficial, o dono do Almeria já festeja o negócio nas redes sociais. É o tema que abre a nossa conversa hoje com o Luís Pedro Sousa, o António Figueiredo, o Nuno Dias e o Nuno Saraiva. Muito boa noite aos 4. 85 mais 20 milhões, sendo que 10 destes por objetivos, António, são fáceis de concretizar. É um grande negócio? Só, se me permite, só duas palavras, uma de alegria e outra de tristeza. A de alegria, comecemos pelas coisas mais alegres, que são as mais importantes, é pela vitória do Campeonato Nacional de Basquete do Benfica. Portanto, todos os benfiquistas devem estar satisfeitos com isto. Enfim, é mais um título deste ano e um título que já passava já há uns anos que escapava ao Benfica. A outra é de tristeza, mas é para recordar uma pessoa que deixou uma marca no futebol pela sua simpatia e que fez ontem um ano da sua morte um tanto inesperada. Estou a falar-me do Neno, como devem todos estar recordados. E pronto, agora vamos lá falar do Darwin. Isto é uma coisa que me divide muito ter uma opinião a este respeito. Primeiro porque, segundo o Domingos Soares de Oliveira, o Benfica não estava com necessidades financeiras. Portanto, tinha até uma almofada de conforto que veio deste empréstimo obrigacionista. Portanto, realmente também, por outro lado, eu compreendo que é muito dinheiro. Mas se a gente não consegue, de alguma forma, mesmo quando está bem financeiramente, reter este tipo de jogadores ainda tão novos. Sendo que Domingos Soares de Oliveira disse que o Benfica precisava de vender, não precisava de vender, é necessariamente Darwin. Mas ainda assim disse, todos os clubes portugueses têm de vender, Os portugueses precisam sempre, portanto, é uma regra, infelizmente, vai continuar a ser assim ainda por muitos e bons anos. Pelo menos enquanto se mantiver esta política dos clubes terem não sei quantos jogadores, alguns deles que praticamente são para treinar. Como uma vez aqui disse o Diamantino, e é uma grande verdade, no fundo o treinador o que conta, para além da equipe normal, são mais 7 ou 8 jogadores. O resto andam ali para treinar praticamente e a receberem, alguns deles, no caso do Benfica, por compras mal efetuadas, a receberem muito dinheiro que depois obriga a que estes tipos de jogadores sejam vendidos, na minha opinião, de uma forma prematura. Enfim, desportivamente, eu gostaria que o Darwin Núñez ficasse mais um ano ou dois no Benfica. Por outro lado, quando a gente fala nos tais 85, que serão 74, porque 11 terão que ser pagos ao Almeria, mais os 10 de objetivos facilmente alcançáveis, a gente chega à conclusão que são 84 milhões de razões para que o Benfica se tenha que desfazer dos jogadores. Ainda depois também o valor a pagar a Jorge Mendes. Mas tem dificuldade em ter, por um lado, desportivamente gostava que ficasse. Por outro lado, face à saúde financeira do Benfica, e esperemos que o dinheiro, ao contrário do que aconteceu com o João Félix, não seja desbaratado em jogadores
que nada trouxeram de novo para o Benfica. Esperemos que isso não aconteça desta vez, que a lição tinha sido aprendida. Portanto, obviamente, são 95 milhões, como eu disse, 84 milhões de razões para que o Benfica faça este negócio. Nuno Saraiva enche os cofres, mas compromete o projeto desportivo, o Benfica, com este negócio? Boa noite a todos. Antes de mais, queria dar os parabéns ao António Figueiredo pela vitória, pelo título nacional de basquetebol, que já escapava ao Benfica há 4 anos. E acho que com fair play é assim, e é obviamente um vencedor justo deste campeonato. Vamos já ver uma coisa. O projeto desportivo do Benfica está comprometido há algum tempo. Se nós pensarmos que o Benfica não ganha nada, não ganha nenhum título há 3 anos, mais coisa, menos coisa, digamos que o projeto desportivo é uma coisa que neste momento nós não sabemos exatamente o que é no Benfica. Eu acho, com toda a honestidade, antes de mais, que este é um excelente negócio. Se nós pensarmos que o Haaland foi vendido pelo Borussia Dortmund ao Manchester City por 75 milhões de euros, mais também um valor que eu agora não me recordo quanto, por objetivos, pensar no valor que o Liverpool irá pagar pelo Darwin é obviamente um excelente negócio. E qualquer clube português, por muito que nós gostássemos que assim não fosse, teria sempre muita dificuldade para dizer não a um negócio destes. Depois, um jogador como o Darwin também teria, digamos, muita dificuldade em não fazer as malas e seguir para a Inglaterra, para um grande do futebol mundial, para um colosso do futebol mundial como é o Liverpool. Portanto, eu acho, honestamente, que do ponto de vista quer desportivo, quer do ponto de vista financeiro, este será sempre um negócio que seria impossível de não se realizar. A questão que se coloca aqui é, o António Figueiredo diz, bom, mas na verdade o Benfica vai receber 74 milhões de euros porque 11 milhões vão diretos para o Almeria. É verdade, mas eu acho que o Benfica vai receber menos, porque temos que também contar com aquilo que é a percentagem do Jorge Mendes, e nós sabemos que não é uma percentagem baixa, andará na casa dos 10%, e portanto significa que o Benfica, em vez dos 74 milhões, irá receber qualquer coisa perto dos 60 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, pelo Darwin. E feitas essas contas... O Haaland foi por 60, tu tinhas falado, penso, em 75, eu talvez os 75 com os objetivos. Tem a ver com os objetivos. É 60 mais 15 por objetivos, assim é que é. Será Tens razão. Mas seja, ainda mais me ajudas, quer dizer, isso ainda faz deste negócio do Darwin um negócio ainda mais extraordinário e quer dizer, e sem qualquer ponta de dúvida. Agora, insisto, o Benfica, do ponto de vista financeiro, o negócio se calhar não é assim tão vantajoso do ponto de vista depois feitas as contas e aquilo que é preciso pagar ao Almeria, pagar ao Jorge Mendes, aquilo que será o encaixe do Benfica será na mesma muito dinheiro, não é isso que está em causa, mas se calhar não é assim tão vantajoso quanto as parangonas possam fazer crer. E é evidente que o Benfica, neste momento, como disse o António, e bem, tem, digamos, não sei se um caminhão, se 2 caminhões de jogadores por colocar, muitos deles a receberem ordenados que não são assim tão baixos como isso, e isso obviamente impõe à estrutura da SAD do Benfica que tenha que vender também estes jogadores para resolver problemas de tesouraria, uma vez que os outros são muito difíceis de colocar. Esta venda, Luís, é para fazer face a esses problemas de tesouraria ou é para apostar em reforços? É um pouco essa imagem que tem sido passada, não é? Que seria sobretudo para apostar nesta revolução que se adivinha. Boa noite. É para apostar em reforços. O dinheiro de Darwin e do empréstimo obrigacionista, ao que sabemos, vai canalizar-se para dar a Roger Schmidt os jogadores que ele pretende. É óbvio que o Benfica ainda tem mais encaixes que obrigatoriamente terá de fazer, os jogadores que tem de colocar, até porque a SAD convém que ano a ano dê um saldo positivo, pois é difícil justificar aos sócios como é que um clube que nada ganha, ainda por cima, tem resultados negativos. E o Benfica não vai querer
a esta direção do Benfica, estes responsáveis pela SAD não vão querer, obviamente, que isso aconteça. O Benfica tem muitos... portanto, essa revolução anuncia-se, já se anuncia há muito, e vai ter alguns problemas num futuro imediato, porque Roger Schmidt vai ficar sem muitos jogadores, vai ter outros novos e vai ter que fazer uma equipa rapidamente para ganhar rapidamente, porque o Benfica, logo começar a jogar, vai jogar muito a sério, tem a pré-eliminatória da Liga dos Campeões para jogar. Vai ter que ganhar logo com uma equipa que vai demorar a fazer, com tantos jogadores novos, vai ter que criar automatismos, vai ter que fazer com que os jogadores se entendam em campo. Isso não vai ser muito fácil de conseguir. De qualquer forma, relativamente à transferência de Darwin, que o Record já tinha anunciado, salvo erro, na quinta-feira, há aqui uma questão que não podemos, além da questão financeira, obviamente, e é um bom negócio para o Benfica, mesmo que depois o montante líquido não seja assim tão grande, é um excelente negócio, e estamos a falar já num período pós-pandemia. Antes da pandemia faziam-se negócios por 120, 125, 130 milhões. Agora não é possível. O Benfica vai conseguir vender o Darwin por uma verba muito simpática e vai, no fundo, isso também está em causa, isso tem muito peso, vai fazer com que Darwin fique satisfeito. Porque se o Benfica não aceitasse a oferta do Liverpool, e esta oferta, obviamente, o Benfica teria de aceitar, mas caso não aceitasse, vamos colocar essa hipótese, pois seria muito difícil convencer Darwin a ficar mais um ano na Luz, a jogar na Liga Portuguesa, não é questão de ser o Benfica, é da Liga Portuguesa, quando podia estar na melhor Liga do mundo, na Premier League, a jogar por um clube que disputa a Liga dos Campeões. É o melhor campeonato do mundo, é um dos melhores clubes do mundo e é, obviamente, também uma oferta, também um salário do jogador que é muito maior do que aquilo que recebe, obviamente, do Benfica. Nuno Dias, ainda sobre esta saída iminente de Darwin Núñez, é um dado já adquirido, estamos só à espera do tal anúncio que poderá acontecer, até porque o Benfica terá de informar também a CMVM se houver o tal princípio de acordo. Mas pergunto, tem o Benfica soluções dentro do plantel para substituir Darwin Núñez? Algumas notícias davam conta que o ataque não é uma prioridade nesta altura para o Benfica. Há alguém que possa fazer aquilo que Darwin fez na época passada? Bom, antes de mais distribuir os votos de boa noite, saudar também os telespectadores. Já vou em concreto à tua questão, dizer que eu acho que a qualquer momento a CMVM poderá anunciar. Estamos num fim de semana prolongado e isto pode obviamente atrasar a divulgação, porque oficialmente o Benfica nada pode dizer ou fazer sem que haja uma comunicação à CMVM, porque como se sabe, uma sociedade cotada em bolsa tem esse risco de se falar de negócios ou de potenciais negócios antes de ser feita essa comunicação oficial. Portanto, creio que, como disse, estamos num fim de semana prolongado, a partir daí poder-se-á saber mais em detalhe tudo isto. Depois, haja ou não haja soluções iguais às de Darwin, nenhum clube português pode dizer não a um negócio destes. Nenhum. Independentemente do valor líquido que depois fique nos cofres do Benfica. É impossível. Mais, estamos a falar do maior negócio feito até o momento no mercado. O único que se aproxima é o de Tchouaméni, já confirmado no Real Madrid, mas acho que há uma questão de impostos ou de tributação no Mónaco que faz com que 20% ou 25% da verba acabe por não ir para o clube, seja em termos tributários. Portanto, também aí há desde logo um abatimento grande nesse valor. Estamos a falar da maior compra de sempre do Liverpool e da segunda maior venda de sempre do Benfica. Portanto, nestas condições, haja ou não haja um substituto para Darwin, é impossível não avançar com um negócio deste tipo. É de facto um extraordinário negócio. Acho que dos 20 há de facto 10 milhões. São objetivos, mas é quase uma forma de pagamento, porque são tão fáceis de atingir que esses 10 milhões quase que podem ser incluídos no valor da venda sem que se considere como objetivos. Estão lá como objetivos, mas são muito fáceis de facto de atingir. Falamos do quê? Número de jogos disputados? Eu creio que tem a ver com isso. Acho que são itens tão fáceis de atingir que aquilo foi apenas um proforma de eventualmente, até em termos contabilísticos, e eu não tenho grande formação a esse nível, poder dizer que a venda foi por 80, mas na prática vai ser 90, porque aquilo entra ali com questões que são facilmente atingíveis e por isso mesmo
pode até dizer-se que esses 10 milhões praticamente o Benfica os recebe no imediato. Os outros 10 têm a ver com objetivos a longo prazo, médio e longo prazo. O Benfica pode só vir a receber daqui a um ano esses 10 milhões dos tais 20 que estão por objetivos. E a questão de haver ou não haver um substituto, obviamente que depois da época que Darwin fez e de mais uma época falhada do Benfica, aparentemente não há ninguém que possa substituir Darwin com o rendimento que o jogador teve, sobretudo neste ano. Não tanto no primeiro, mas neste acho que foi um ano de grande rendimento. E agora tudo dependerá da ideia que Roger Schmidt tenha. Nós sabemos que ele gosta de jogar com um homem mais fixo na frente, gosta de jogar com dois médios que tenham grande amplitude de jogo, box to box, depois 3 jogadores, um com características 10, 2 extremos que joguem bem, enfim. Obviamente que Darwin não era um 9, jogava normalmente muito bem a partir da ala para dentro. É assim, o Benfica está à procura de soluções para isso. Ricardo Horta é uma solução nesse caso, vamos ver se Neres ainda é uma hipótese ou não. Já aqui dissemos, Rafa é um jogador que Roger Schmidt considera que tem cabimento no plantel e que vai ao encontro das ideias dele. Há Gonçalo Ramos, vamos ver se o mercado também vai chamar ou não, continua a marcar golos no Sub-21 e eu acho que vão chegar propostas por Gonçalo Ramos à luz, acho que vão chegar, como chegaram por Henrique Araújo, como o Record noticiou, e eu também tenho conhecimento disso. Que o Benfica terá recusado 40 milhões, não é? Sim, mas parece-me que quem ofereceu continua a insistir. O Benfica é que acho que não quer de facto vender Henrique Araújo já, acredita que de facto ele, portanto, se calhar o Benfica vê aqui algum potencial. Embora Gonçalo Ramos também não seja um jogador com as mesmas características de Darwin, mas lá está. Acho que o Benfica vai, indo ao encontro das ideias de Roger Schmidt, procurar no plantel e nos reforços que vai contratar, e terão de ser alguns, alguém que possa, obviamente, colmatar a saída de um jogador que teve o rendimento que Darwin Núñez teve. E é uma situação que vamos continuar a acompanhar ao longo da noite, porque, como aqui dissemos, poderá ser feito esse anúncio ainda nas próximas horas. Vamos avançar para já com o alegado pacto de não agressão entre Benfica e Sporting nas modalidades, que pode ser alvo de escrutínio por parte da Autoridade da Concorrência. Recordo que Luís Filipe Vieira revelou aqui na CMTV que combinou com Frederico Varandas nivelar o teto salarial das modalidades. O ex-presidente do Benfica confirmou também que existiu um pacto de não agressão, ou seja, um clube não poderia aliciar ou contratar atletas do outro clube sem que existisse um entendimento entre as direções. Ora, esta prática pode ser ilegal. Recordo que este ano a Autoridade da Concorrência multou a Liga e os clubes em mais de 11 milhões de euros. Em causa estava a assinatura de um acordo de não contratação de trabalhadores durante o ano de 2020. O Benfica acabou por ser o clube com a maior punição, foi obrigado a pagar uma multa de mais de 4 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto foi multado em mais de 2,5 milhões e o Sporting teve de pagar 1.700.000 euros. Ora, Luís Filipe Vieira revelou aqui na CMTV que fez esse tal pacto de não agressão com o Sporting. Conta que recebeu um telefonema de Frederico Varandas e que mais tarde se encontrou com o presidente do Sporting. Fez ou não um acordo com o Frederico Varandas sobre as modalidades? Não, Frederico Varandas é que telefonou para mim para nós nivelarmos a matéria salarial. Baixar o teto salarial das modalidades. Foi o Frederico Varandas que falou consigo. E encontraram-se? Encontramos eu e responsáveis do Benfica e responsáveis do Sporting. E uma espécie de pacto de não agressão, certo? Sim, pacto de não agressão. Muito bem. Há que as modalidades atingiram hoje um montante. É verdade. Há para qualquer clube que é complicado. E esse pacto de não agressão resultou? Acho que pelo menos acho que sim. Acho que tem sido cumprido. Tanto o Benfica como o Sporting cumprido. Certo é que depois destas declarações, Nuno Saraiva, Sporting e Benfica negam ter conhecimento ou pelo menos o Benfica diz claramente que não desconhece. O diretor de comunicação do Sporting faz uma afirmação que deixa a entender que não existiu este pacto. Mas já ver uma coisa. Eu não tenho conhecimento de qualquer pacto. Acho, aliás, que se nós olharmos para aquilo que foram as últimas épocas nas modalidades do Sporting e do Benfica, e não estou a falar desta época que está em curso ainda, estou a falar das épocas anteriores, os títulos que o Sporting ganhou nas últimas épocas, com um investimento que é, se contarmos, entre salários e investimento propriamente dito, aquisições, é cerca de 1/3 daquilo que o Benfica faz, ou tem feito. Eu diria que, em matéria de pactos, estamos conversados.
Depois, acho que a credibilidade do Sr. Luís Filipe Vieira hoje Mas há notícias também, e ontem foram referidas aqui algumas, por exemplo, e alguns casos, como o de Chaguinha, foi um dos que falámos aqui, foi o jogador de futsal do Benfica, em que várias notícias que saíram nos jornais falavam desse pacto e nunca foram contestadas essas notícias, nem por Sporting, nem por Benfica. Vamos lá ver. Uma coisa, eu creio que os clubes também não podem passar a vida a desmentir tudo aquilo que sai nos jornais, quer dizer, senão então também não faziam rigorosamente mais nada além de jogarem à bola, ou de jogarem hóquei, basquete, handball, etc., tinham outra função primordial, outra modalidade primordial, que era desmentir o que sai nos jornais. Não me parece, insisto, que, e este parece-me que é um detalhe que não é de menos importância, o Sporting tem, se compararmos os relatórios e contas dos clubes, não é das SADs, é dos clubes, e virmos entre salários e investimento, ou seja, aquisições de atletas nas modalidades, percebemos que aquilo que é o gasto do Benfica e o gasto do Sporting é cerca de 1/3 daquilo que é o investimento do Benfica. Devolver-te a palavra, até porque também vou dar a oportunidade aos restantes comentadores para falarmos sobre este pacto. Importa também lembrar que estamos a acompanhar ao segundo o possível anúncio da transferência de Darwin Núñez para o Liverpool. Benfica e o clube inglês já chegaram a acordo. Vamos atualizar esta informação a seguir ao intervalo. Até domingo, use o saldo acumulado com o seu cupom de 15% em cartão Continente. Até domingo, dia 12. Não se esqueça. Nem tudo o que o Continente faz está à vista de todos, mas todos os dias plantam novas árvores, apoiam a pesca sustentável, ajudam quem precisa e reciclam resíduos. Todos os dias promovem a alimentação saudável nas escolas, dão oportunidades iguais e incentivam a produção nacional. Há um Continente que não se vê, mas que todos os dias olha pelo país. E assim cria um futuro bom para Portugal. No Continente encontra peixe fresco das principais lotas portuguesas e capturado de forma sustentável. Esta semana prova o carapau pequeno fresco de origem nacional por apenas 1,99€ o quilo. Consulte o folheto de fim de semana e visite o Continente mais próximo ou faça as suas compras através do site continente.pt, porque já sabe o que rende é ir ao Continente. A nossa viagem começou numa estrada, mas hoje segue por novos caminhos, novos horizontes que nos levam pelos oceanos e mares e que nos reaproximam da vida marinha e da natureza. Mercedes-Benz Oceanic Lounge, com o futuro no horizonte. Faça parte desta viagem. Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado, sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona, não, nunca, jamais te abandona. O crédito 100% digital é em cofidis.pt. Tão simples como no ensino básico. Cofidis, de pessoas para pessoas. A minha criação em gel para uma sanita brilhantemente limpa. Mas temos Brefsonazol. Brefsonazol gel brilhante, tudo em um. Limpeza profunda, proteção contra sujidade, frescura e um impressionante brilho. Absolutamente brilhante. Brefsonazol gel brilhante, tudo em um. A sua marca de confiança Sonazol WC é agora Bref, número 1 em Portugal. Olha o António. Que ar é esse, António? Ah, é ar de quem está cheinho de gases. Ainda não conhece a Aerohome. Excesso de ar e barriga inchada não tem de ser normal. A Aerohome, com o seu triplo efeito, alivia rapidamente o desconforto abdominal. A Aerohome, a solução para gases cólicas e barriga inchada. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic, nada a esconder.
Experimenta o novo Persil Power Caps. 4 poderes numa só cápsula. Preparado para qualquer desafio. Eficaz na remoção de nódoas, frescura, brilho e proteção das fibras. Super fácil. 4 poderes unidos numa cápsula. Novo Persil Power Caps. Manter fora do alcance das crianças. Na Feira de Ar Livre do Continente, há espaço para tudo aos preços mais baixos, porque continuamos a dar o máximo para que pague sempre o mínimo. Não perca! Espreguiçadeiras Relax por apenas 35€. O que rende é ir ao continente. Pois é, Einstein. Então não é que agora há um alarme que faz o que tu não fazes? Tu consegues controlar as divisões todas da casa? Tu consegues estar acordado 24 horas por dia? Ligas à polícia? Não ligas. Parece que o alarme é inteligente. Mas as pantufas não se trazem sozinhas. Abre a porta ao novo alarme inteligente Nós Securitas e faz da tua casa um lugar mais seguro. Desde 19,99€ sem custos de equipamento e instalação. Só até 30 de junho. Nós. Faz o que ninguém fez. Então, o que se passa? Estou com uma dor de cabeça. Já conhece o novo Trifeduo? Novo Trifeduo. Combinação do ibuprofeno mais paracetamol com um efeito mais rápido, mais eficaz e mais duradouro. Enxaqueca e dor de cabeça. Com Trifeduo, vão-se no instante. Eu juro que é sem juros. Aproveita o financiamento sem juros e pague de 3 a 24 meses com 0% de AEG em todas as compras de 75 a 5.000€. Rádio Popular. Preços de amigo. A vida é um convite, mas sem cerimónias. A vida é um convite para seres o primeiro a chegar e o último a sair. Para dançares contigo e com todos. Para ter sempre espaço e cerveja para mais um. Vem. A vida é um convite para estares à vontade. À vontade. Com nós. Sagres. Somos nós. Ela acabou comigo por telefone. Achas normal? Sério? Fogo. Qual era o modelo do telefone? Direto ao que interessa. Mais vale ir à Vorten. Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro por apenas 329€. Vorten, o nosso forte é o preço. Tem cartão, talão de desconto ou aplicação? São 80€. Se não pode estar bem. Não está bem. Muda para o Aldi. Há cada vez mais gente a mudar para o Aldi. Pudera, com desconto até 20% numa seleção de carne para grelhar de sexta a domingo. O Aldi faz a diferença. Summersby é fruto da tua imaginação. Mãe, atende. Oh filha, não consigo. Precisa de uma mãozinha? Direto ao que precisas. Mais vale ir à Vorten Resolve, onde podes substituir o ecrã do teu smartphone na hora desde 24,99€. Vorten, o nosso forte é o preço. Aproveita a promoção da Stihl até dia 28 de julho. Lavadoras de alta pressão Stihl, desde 99€. Entra em jogo com a Solverde.pt. Registra-te, ganha 100 jogadas grátis e até 500€ em bónus de casino. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Este paraíso, nas profundezas da nossa costa, é um oásis de vida. É aqui que os peixes convivem em harmonia até serem capturados de forma sustentável e levados para as principais lotas portuguesas. Daí, estes seres extraordinários migram para o continente, o habitat dos consumidores que se deliciam com tamanha qualidade e frescura. No continente, os frescos chegam ao sabor da natureza. Prova o nosso carapau pequeno fresco por apenas 1,99€ o quilo. O que rende é ir ao continente. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic, nada a esconder. Bom dia, Ana Pedro. É tua. A minha missão é o pequeno almoço mesmo, porque eu não tenho tempo de tomar o pequeno almoço em casa e, entretanto, a minha produção prepara-me sempre aqui um pequeno almoço. Tem que ter fruta, tem que ter aquele pão escuro,
queijo, fiambre de frango, porque são fundamentais para uma alimentação saudável, até para o meu próprio bem-estar. Foi por isso que tu escolheste esta Missão Continente? É importante nós pensarmos no planeta, é importante nós pensarmos que as crianças são os futuros homens da amanhã e este é talvez o meu contributo para que as pessoas saibam que é fundamental ter uma vida saudável e começamos logo pelo pequeno almoço. É tão bom poupar assim. No que é mais importante para mim. E nesta altura de festas? Não perco promoções como estas. Até segunda-feira, toda a carne de porco com 50% de desconto. É tão bom que nem te conto. E ainda mais de 40% no tomate com rama. Assim sim, aproveita a promoção porque a festa já chama. Foi o Pingo Doce. Você está aqui. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Feira dos Pneus Roadie. Rexona Maximum Protection. Garante 96 horas de proteção. Linic Man. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Recordo que nesta Liga de Ouro estamos a acompanhar ao segundo os desenvolvimentos na transferência de Darwin Núñez para o Liverpool, porque já há acordo entre clubes e também entre o jogador e o clube inglês. A qualquer instante esse anúncio poderá ser feito. Ainda esta noite estamos a acompanhar este processo, mas falávamos do pacto de não agressão entre Sporting e Benfica nas modalidades, um pacto revelado por Luís Filipe Vieira aqui na CMTV. Nuno, e falavas precisamente do facto de os orçamentos dos dois clubes serem muito discrepantes e que esse pacto, a ter sido combinado, pelo menos acabou por não ter efeito. Não, eu creio que não houve nenhum pacto, enfim, na expressão que foi utilizada pelo Sr. Luís Filipe Vieira, que foi enfim, para nivelar ou para impor tetos salariais, porque basta olhar para aquilo que, e eu vou repetir, basta olhar para aquilo que são os orçamentos de ambos os clubes, incluindo salários e aquisições, e percebe-se que aquilo que o Sporting gasta, um terço daquilo que o Benfica gasta nas últimas épocas, e, no entanto, o Sporting tem um sucesso desportivo francamente superior àquele que é o sucesso do Benfica. Por outro lado, deixa-me dizer-te que, enfim, a credibilidade do Sr. Luís Filipe Vieira, nesta altura, é pouco mais que nula, por variadíssimas razões que toda a gente conhece, não vale a pena estarmos aqui a elaborar sobre elas. Mas, tendo sido ainda para mais estimulado e espicaçado a falar de pacto de não agressão pelo Pedro Guerra, foi uma coisa que me divertiu imenso, devo dizer, porque que neste programa, com todo o respeito, mas com alguma ironia, comportou-se um bocadinho como o Bobby e o Tareco do Sr. Luís Filipe Vieira ao mesmo tempo. E toda a gente se lembra dos bonecos do Contra-Informação. O Bobby e o Tareco eram o cão e o gato do Sr. Pinto da Costa. Neste caso não era preciso haver dois, bastava o Pedro Guerra, que funcionava como os dois. Era mais vieirista que o próprio Luís Filipe Vieira, que foi uma coisa quase, eu diria, degradante, enfim, em matéria de lambutismo. Mas a verdade é que ver o Pedro Guerra, com a credibilidade que se lhe reconhece também, que se lhe conhece, a espicaçar o Sr. Luís Filipe Vieira para dizer este tipo de coisas, em matéria de credibilidade estamos, portanto, conversados. Agora, eu diria que, não tendo havido pacto, e eu acho, e eu estou absolutamente convicto de que não houve pacto, e bastará analisar os relatórios e contas, como eu disse, para demonstrar que esse pacto não existiu. Agora, parecer-me-ia do mais elementar bom senso um outro tipo de comportamento, que é todos os clubes, e foram todos, estamos a falar do período pós-pandemia, e na ressaca da pandemia, da qual ainda não saímos sequer, mas estamos já a viver uma vida tão normal quanto possível. Todos os clubes tiveram enormes problemas financeiros, estavam muito fragilizados. E, portanto, seria fácil para qualquer clube ir sem bater à porta, ou seja, abrir a pontapé a porta de outro clube e ir lá buscar quem quisesse. Estou aqui, obviamente, a exagerar e a caricaturar. Mas a verdade é que isso seria fácil. Portanto, seria do mais elementar bom senso se, porventura, os clubes, se tivessem, digamos,
entendido no sentido de que, num contexto pós-pandémico, não houvesse este tipo de chico-espertices, entre aspas. Não sei se isso aconteceu, se não. Não faço ideia se existiu. No caso do futebol havia um pacto do género, mas que foi, lá está, censurado pela autoridade, multas altíssimas para os clubes, não é? Mas esse pacto e não tinha a ver precisamente com a pandemia. Mas esse pacto, tanto quanto eu me recordo, esse no futebol foi promovido pela própria Liga. Foi promovido pela a própria Liga foi multada, sim. Foi ela que o promoveu, no sentido de que os clubes não se aproveitassem da situação provocada pela pandemia para, digamos, tirarem daí benefício à custa de outros clubes. E também, na altura, a Autoridade da Concorrência falava até mais no prisma dos jogadores para defender também os profissionais. Mas neste caso, António, temos o Benfica que repudia tal pacto e diz desconhecer. Mas vemos uma postura diferente de Luís Filipe Vieira, porque quando fala deste pacto, apresenta aqui como algo positivo que fez para o Benfica. Qual é a sua posição? Olha, abstraindo dos juízos de valor que o Nuno resolveu fazer acerca do funcionário do Benfica e do próprio ex-presidente do Benfica, abstraindo isso, acho que, e abstraindo também o que não é verdade, que o orçamento do Sporting das modalidades seja 1/3 do Benfica, tanto quanto me parece, pelos números que vi recentes, o Sporting gasta, ou tem previsto gastar nesta próxima época 19 milhões e o Benfica 24. Estou a falar das épocas anteriores. Isto para 1/3. O Benfica vai gastar na próxima 26, penso que foi o último valor aprovado agora na última Assembleia. A diferença está longe de ser 1/3. Quando a gente sabe que em épocas anteriores, inclusive quando o Nuno lá estava, houve grandes investimentos estou a falar por parte do Sporting, até para criar, para entrar novamente no basquete, etc. Eu não estou a falar, estou a falar destas últimas épocas. Portanto, não é na realidade 1/3. Mas, independentemente disso, eu acho que não vai, quer no contexto pandémico, quer nesta situação, se ela realmente aconteceu, acho que é um exagero, é talvez chamá-la de pacto. Acredito que tenha sido uma conversa entre os dirigentes do Benfica e do Sporting, e que tenha havido um gentleman agreement, olha, não vamos inflacionar mais as modalidades, porque, na realidade, eu tive a responsabilidade das modalidades do Benfica, a partir de determinada ordem de valores, é a falência das modalidades, porque os clubes não comportam. Porque para ter atletas de grande categoria nas modalidades, só para fazerem uma ideia, eu vou aqui trazer uma comparação. Em 90 e tal, portanto em 95, o orçamento do Benfica de basquete era superior ao do Estoril em futebol. Portanto, vejam bem o que é que se gasta nestas modalidades para se ter hipótese de ganhar. Portanto, eu acho bem que os clubes tenham este tipo de conversações, os dirigentes, no sentido de não inflacionarem ainda mais os custos das modalidades, porque é acabar com elas. E, no fundo, elas são a razão do ecletismo dos clubes portugueses. Porque os clubes portugueses ainda têm esta preocupação de dar desporto às pessoas e às crianças, que lá fora não acontece. É só jogadores profissionais. Veja-se o Real Madrid. Basquete, grande aposta no basquete, grande aposta no futebol, o resto é paisagem. Luís Pedro, mas este alegado pacto, este alegado acordo, temos ouvido várias pessoas aqui falar, dizer que era algo que se conhecia, que era público. Mas temos, depois das declarações de Luís Filipe Vieira, os três grandes de Portugal, no caso o Porto, criticando a existência desse pacto, mas Benfica e Sporting também reagiram, de alguma forma, a repudiar este pacto. Era de conhecimento público? Porquê é que achas que os clubes fizeram questão de reagir? Eram de conhecimento público. Eu lembro perfeitamente quando o desporto em Portugal, no Portugal e em praticamente todo o mundo estava parado. Eu lembro do Record ter escrito isso, exatamente, que houve uma conversa entre Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas para nivelarem, julgo que o termo era este, o teto salarial das modalidades de Benfica e Sporting. Foi também essa expressão usada precisamente pelo Luís Filipe Vieira. Essa conversa existiu, não tínhamos dúvidas nenhumas. Aliás, Luís Filipe Vieira aqui confirmou e o Sporting não desmentiu. Depois, em termos práticos, é que por aquilo que as contas nos mostram, as coisas não foram bem assim. E é verdade que, se verificarmos as contas de Benfica e Sporting nesse período, dos dois clubes, vemos que o Benfica fez mais investimento, grosso modo, nas modalidades
do que o Sporting. Mas essa conversa existiu. Agora, não me parece que a Autoridade para a Concorrência vá multar o que quer que seja, porque o que contam são exatamente as contas dos dois clubes e as contas dos dois clubes não provam isso. E essa conversa entre o Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas existiu, houve um entendimento, mas não passou disso mesmo. E Nuno Dias, antes da quarta-feira em que foi aprovado o tal aumento do investimento nas modalidades, esse aumento já tinha sido anunciado por Rui Costa. Parece que o facto de ter sido trazido àquela conversa com Luís Filipe Vieira foi uma forma de Luís Filipe Vieira criticar esse passo que está a ser dado pela direção? Olha, uma das coisas que eu questionei na primeira vez que tive de comentar, quer a entrevista, quer o debate de Luís Filipe Vieira, foi o timing escolhido por Luís Filipe Vieira. Nas vésperas de uma Assembleia Geral, levantar um conjunto de questões polémicas, nomeadamente essa, teria certamente um objetivo. Portanto, eu acho que Luís Filipe Vieira, que não é inocente em nada, tem a presunção de inocência nos processos, sim, mas nas declarações que faz, não as faz inocentemente. Fala-as com algum objetivo. E estávamos nas vésperas de uma Assembleia de aprovação do orçamento, e Luís Filipe Vieira aproveitou aqui para lançar, quer nos negócios dos jogadores de futebol, quer na questão das modalidades, algumas dúvidas sobre a gestão que estava a ser feita e queria ser feita no futuro. Portanto, parece-me que houve aí uma intenção clara de questionar essa aposta de Rui Costa e da direção do Benfica num reforço no investimento nas modalidades. Eu tenho a opinião de que acho que a maior parte das pessoas tem, e a mim só me custa, será que os dirigentes não têm? É impossível os clubes portugueses, que têm de facto esse ecletismo e que apostam de facto em modalidades num número que não é normal noutros países, poderem continuar a aumentar esse mesmo investimento quando se sabe que grande parte do orçamento das modalidades depois tem de ser suportado pelo futebol ou pela bilhética, porque é impossível gerar com as modalidades valores na ordem dos 25, 26 milhões de euros para sustentar todas essas modalidades. Portanto, eu acho que é de bom senso que os dirigentes conversem sobre essa realidade, mas depois é bom que o ponham em prática, porque isto só de conversar não resolve o problema, não é? Portanto, há de facto, todos nós sabemos, profissionais em diferentes modalidades, no Benfica, no Sporting, se calhar no Futebol Clube do Porto, que aparentemente são pagos principescamente quando depois a realidade dessas modalidades não gera receitas capazes de... O exemplo do Benfica é claro. Os pavilhões agora estão abertos, não se paga nada. Por exemplo, e o dinheiro do futebol não vai para lá. Por exemplo, porque o dinheiro do futebol é da SAD. Eu sei que depois há essa diferença neste caso. É? Mas acho que este orçamento do Benfica já prevê um prejuízo elevado das modalidades, que tem que ser compensado de alguma maneira. Por isso é que me parece que eu percebo... para os adeptos, há muitos adeptos que entendem que algumas das modalidades, se calhar até mais no caso do Benfica do que no caso do Sporting, porque os adeptos do Sporting, o adepto, o sócio do Sporting, historicamente tem um carinho muito especial pelas modalidades. Não é que no Benfica não tenham, mas eu já ouvi algumas pessoas adeptas do Benfica questionarem se faria sentido continuar a ter tantas modalidades. Eu não me quero meter nessa gestão e acho que cada clube e os seus sócios é que devem decidir se devem ter... No tempo do Manuel Vilarinho, houve uma Assembleia Geral no sentido de acabarem as modalidades do Benfica. Pronto. E só não acabaram mas porque eu apresentei uma proposta sabe que há nessa Assembleia Geral para que isso não acontecesse. Mas o António Figueiredo... E no Benfica há também, para além da cotização normal, há uma cotização voluntária para as modalidades. Mas o António Figueiredo, até porque teve no passado essas responsabilidades, portanto, é uma área que lhe é muito querida, sabe que continua a haver gente do Benfica que acha que, se não todas, pelo menos algumas das modalidades, poderiam de facto acabar. As modalidades servem normalmente como lenitivo para quando não se ganha. Pois. Portanto, independentemente do orgulho que é sempre ganhar, seja que campeonato for, é evidente que se sente muito mais quando não se ganhou no futebol. Sim. Porque se ganhou no futebol, as coisas passam todas um bocado ao lado. Olha, talvez eu estava satisfeito na mesma porque sou apaixonado pelo basquetebol e pelas modalidades. Sim. Mas se tenho sido campeão nacional e se tenho ganho a Taça de Portugal,
provavelmente não estava tão entusiasmado e tão satisfeito com esta vitória. Esta é que é a verdade. E vamos continuar a olhar para declarações de Luís Filipe Vieira e daquilo que pode dar origem após essas declarações. Luís Filipe Vieira pode ser alvo de um processo disciplinar por ter apertado o pescoço a um sócio numa Assembleia Geral do Benfica em 2019. A ata dessa reunião vai ser analisada e votada pelos sócios na próxima reunião magna extraordinária. O anúncio foi feito por Fernando Seara na Assembleia Geral da última quarta-feira. O jornal Record avança que os adeptos que defendem o afastamento do Luís Filipe Vieira de sócio do Benfica acreditam que há matéria para ser instaurado um processo disciplinar que culmine na expulsão por agressão a um sócio do clube. Luís Filipe Vieira diz que o Benfica é gerido por jornais e que está desiludido com Rui Costa. Considera que Rui Costa foi deselegante quando tomou posse no Benfica. Acho que houve uma deselegância muito grande da parte dele quando tomou posse no Benfica a primeira vez, quando eu estava detido. Ao não referir o seu nome? Acho que aí... Foi isso? Sim. Magoou-me bastante, eu vou lhe dizer. Até para a relação que tinha com ele. Era uma espécie do seu Delfim. Sim, podia ter divergências com os profissionais, que tive muitas, mas de resto, em termos humanos, em termos de relação pessoal, tinha uma ótima relação com ele e gostava bastante dele. Portanto, ficou triste com o facto e a outra também. Mas ficou triste, ou magoado? Fiquei magoado. E a outra também que fiquei magoado foi ele dar instruções para suspenderem 2 fisioterapeutas, irem à minha casa depois das horas de serviço deles, vir à minha casa a tratar de mim. Como os fisioterapeutas... Isso foi quando estava em prisão domiciliária? Não, já estava já normal. Não estava em prisão domiciliária. Como fosse possível os fisioterapeutas virem me dar informações. É curioso que hoje o Benfica é gerido por jornais. E é curioso que normalmente as informações saem todas dentro do Benfica cá para fora, não é dos fisioterapeutas. E é curioso de gente responsável do próprio Benfica. Antes de irmos à questão da expulsão ou não, Luís Pedro, é gerido pelos jornais, o Benfica? É pressionado por aquilo que sai na imprensa e pelas notícias que damos, por exemplo, aqui? Não creio que nenhum jornal tenha dito ao Benfica para contratar este ou aquele jogador, para dispensar este ou aquele jogador, para ficar com o CEO do clube, para dispensar o CEO do clube. Não me parece que seja gerido pelos jornais, como nunca foi, obviamente, gerido pelos jornais e muito menos agora com Rui Costa na presidência. Esta entrevista de Luís Filipe Vieira, não sei se a tua pergunta encerra isso, é lamentável do princípio ao fim, porque se há aqui alguma, eu diria até traição e alguma falta de consideração é de Luís Filipe Vieira para com Rui Costa e não de Rui Costa para com Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira, eu não sei se é por causa da AG, que era 1 e 2 dias depois, estou a falar da entrevista e depois do debate, não creio que fosse esse o objetivo de Luís Filipe Vieira, foi tendo a oportunidade de alguma forma tentar engrandecer a sua obra e amenorizar a obra do seu sucessor. Luís Filipe Vieira fez um conjunto de insinuações e até de acusações flagrantes a Rui Costa que não me parecem que façam algum sentido se o objetivo dele era, de alguma forma, fortalecer este Benfica que já pouco tem dele, ou começa cada vez menos a ter dele. Ele acusou a Rui Costa de falta de firmeza, acusou Rui Costa de pouco trabalho, ele às tantas até disse: eu tive que trabalhar por outros que não queriam trabalhar. Achas que aí claramente obviamente que a Rui Costa, aliás, quem leu as escutas do cartão vermelho, vê que isso está lá tudo. Todas essas acusações do hipotético pouco trabalho de Rui Costa estão nessas escutas. É Luís Filipe Vieira a dizê-los e Domingos Soares de Oliveira